Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltamos para continuar a nossa série de aulas sobre frações e hoje eu quero conversar com você sobre como somar e subtrair esse tipo de número. Vamos começar a nossa aula? Para ilustrar, vamos pensar nessa seguinte situação. A Melisse, ou seja, eu, sua professora, fiz um bolo de baunilha e eu dividi esse bolo em 8 pedaços iguais. A Isabela, minha filha, comeu 2 pedaços e a Isadora, que é minha outra filha, comeu 1 pedaço. Estamos juntos aqui? Então vamos lá. Represente a fração do bolo que foi comida por Isabela. Vamos pensar aqui. Eu sei que o meu bolo foi dividido em 8 partes iguais. Logo, meu denominador será 8. Dessas 8, quantas partes a Isabela comeu? 2. Portanto, a fração que indica o que ela consumiu é 2/8. Represente a fração do bolo comida por Isadora. A Isadora comeu apenas 1 dos 8 pedaços que tinha o bolo. Portanto, ela comeu 1/8. Agora, nossa tarefa é representar a fração do bolo comida por Isabela e Isadora juntas. Ou seja, se eu somar o que a Isabela comeu e a fração que a Isadora comeu, qual é o resultado disso? Vamos pensar no desenho? A Isabela comeu 2 pedaços e a Isadora comeu mais 1. Qual é a fração que representa o que elas comeram? Você já conseguiu mentalmente, não é verdade? Então, vamos pensar com fração aqui? Eu preciso pegar 2/8, que foi o que a Isabela comeu, mais 1/8, que foi o que a Isadora comeu, e somar. Você já viu aqui que o meu bolo está com 3 fatias a menos. 3 fatias em relação a um total de 8. As duas juntas comeram 3/8. Perceba, então, que para que eu possa somar frações, quando os denominadores são iguais, o que eu vou fazer? Somo os numeradores, 2 mais 1, 3. Agora, os denominadores não foram somados, continua 8. Elas comeram 3/8 do bolo. E é assim, gente. Guarde essa informação, compreenda que a gente vai operar os numeradores, mas o denominador, ele não muda. Por quê? Por que eu não tenho aqui uma adição de denominadores? Porque o meu bolo não procriou lá no tabuleiro. Quando elas comeram, o meu bolo não passou a ter 16 pedaços. Ele foi dividido em 8 e os pedaços assim continuarão, até que todo mundo devore o bolo inteiro. Muito importante. Muitos dos alunos confundem isso, tá? E eu não quero que essa confusão pare na sua cabecinha. Vou falar mais uma vez. Quando a gente vai adicionar frações, é necessário que os denominadores sejam iguais, ou seja, que os pedaços do meu todo tenham o mesmo tamanho. Como é que eu vou fazer a soma? Adicionando os numeradores, mas o denominador a gente conserva. Vamos continuar aqui, olha, com um outro exemplo. Vamos somar as frações 2 décimos, 3 décimos e 8 décimos. Observe que os denominadores são todos iguais, então já está no ponto para a gente desenvolver a nossa adição. Vamos somar os numeradores. 2 com mais 3 é 5, 5 com mais 8 é 13. 13 décimos é o resultado, é a nossa soma dessas frações. Estamos juntos? Melisse, se for subtração, o procedimento é o mesmo. Para a gente subtrair frações, é necessário que o denominador seja igual. Nesse nosso caso, nós precisamos subtrair 11/15 e de 7/15. Perdão. Como é que eu vou fazer isso? Vamos operar os nossos numeradores. 11 tira o 7 é 4. E o denominador, o que a gente faz? Conserva. Pensa na seguinte situação. De uma pizza que foi dividida em 15 pedaços, havia 11. Então, nós tínhamos 11/15 da pizza. Alguém foi lá e comeu 7 desses 15 pedaços. Puxa vida, hein? Esse é resistente. Que fração da pizza que sobrou? Ora, se foi dividido em 15, eu tinha 11 pedaços, mas alguém comeu 7, o que sobrou? 4. 4 de um total de quantos que havia no início? 15. Perceba que nós operamos os numeradores, mas o denominador foi conservado. Estou falando muito disso porque é uma informação que você não pode se esquecer, tá bom?
Combinada, Melissa? Já entendi. Mas e se por acaso os denominadores forem diferentes? O que nós vamos fazer? A gente não consegue somar ou subtrair fração de denominador diferente. Se eles forem, a gente vai ter que fazer uma gambiarra, uma maracutalhazinha para transformar em frações equivalentes que tenham o mesmo denominador e aí sim fazer a operação. Tá, Melissa, mas que gambiarra é essa? Pensa comigo aqui no seguinte. O Marcos e o Tiago compraram tortinhas de morango e cada um dividiu a sua de uma forma diferente. O Marcos pegou a tortinha dele e dividiu em 3 partes e dessas 3 ele comeu uma, essa que está em destaque aqui. Já o Tiago pegou uma tortinha do mesmo tamanho, mas ele dividiu a dele em 5 pedaços e desses 5 ele comeu um só. A fração que indica que o Tiago comeu é 1/5. Perceba, gente, que se a torta inicial era do mesmo tamanho, mas um dividiu em 3 e o outro dividiu em 5, os pedaços são diferentes. Se eu perguntar para vocês assim, qual é a fração que representa a quantidade de torta que os dois comeram? Então, vou ter que adicionar o que o Marcos comeu junto com a fração de torta de chocolate, de morango, que o Tiago consumiu. Mas os pedaços são diferentes. Então, eu vou falar assim, são 2 pedaços, mas 2 pedaços de que tamanho? Qual é a referência? Percebeu que é diferente dos exemplos anteriores? O que nós vamos fazer então? Eu vou ter que dividir essa torta de novo em pedaços, a partir do que eles já fizeram, né? Mas eu vou ter que dividir essa tortinha de forma que os pedaços fiquem do mesmo tamanho na torta do Marcos e na torta do Tiago. E como é que eu vou fazer isso, Melissa? Tem 2 formas. Eu vou aqui, olha, começar pelo jeito tradicional. Então, eu tenho a fração 1/3, eu tenho que somar com a fração 1/5. Sabe o que nós vamos fazer? Vou pegar os denominadores, que são 3 e 5, e vou calcular o mínimo múltiplo comum desses denominadores. Tem aula aqui no canal ensinando como fazer isso. O link dessa aula vai ficar na descrição do vídeo. Se você não tiver assistido, você vai conferir para não ficar perdido. Aqui eu vou fazer rapidinho, considerando que você já viu essa aula, combinado? Como que é isso? Coloco o 3 e o 5, aqui já tem a minha listinha dos números primos, olha só, e eu vou tentar dividir. Alguém dessa linha é divisível por 2? Não, então eu tento dividir pelo próximo número primo, que é 3. 3 dividido por 3 é 1, o 5 não divide, a gente só copia ele de novo. Pronto, nessa segunda linha aqui, alguém é divisível por 3? Não, então vamos para o próximo número primo da lista, que é 5. O 5 divide por 5 e dá 1. Ok, quando a gente chega no 1, a nossa fatoração terminou. Como que eu acho o mínimo múltiplo comum? Eu vou multiplicar os números que estão à direita do meu traço. 3 vezes 5, 15. Ok, Amelício, o 15 é um múltiplo comum do 3 e do 5, mas o que isso tem a ver? A gente vai transformar as nossas frações em frações equivalentes, mas que tenham denominador 15. Eu quero redividir essa tortinha para os pedaços ficarem do mesmo tamanho. Então, vamos lá. Presta bastante atenção no processo. Eu dei um traço, coloquei o 15, que é o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 5. E o que eu vou fazer agora? Por quê? O Marcos, quando ele dividiu a tortinha dele em 3 pedaços, ele comeu 1. Agora, se eu pegar essa tortinha e dividir em 15 pedacinhos, se ele continuar comendo só 1, ele não vai ter comido o mesmo tanto de torta. É verdade? Então, o meu numerador, ele vai ter que ser maior, ele vai ter que comer mais do que um pedaço. Porque o pedacinho, se eu dividir em 15, o pedacinho ficou muito pequeno. Como é que eu vou achar o numerador, então, correspondente? Assim, ó. Pega o 15 e divide por esse denominador aqui. 15 dividido por 3 dá 5. Ok. Pega o resultado e multiplica por esse número de cima. 15, ó, vamos recapitular. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. Se eu dividir a minha tortinha em 15 pedaços, quanto que ele vai ter que pegar para comer o mesmo tanto? 1, 2, 3, 4, 5. As frações 1/3 e 5 quinzeavos são equivalentes. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o Tiago, ó. Vou pegar o 15, que é o mínimo múltiplo comum, e vou dividir por esse termo que eu tenho aqui embaixo. 15 dividido por 5 é 3. O que eu faço com o resultado? Multiplico pelo de cima. 3 vezes 1, 3. Ufa! Então,
5 pedaços ele comia um, se a tortinha agora tiver 15, para comer a mesma quantidade, ó, vou dividir aqui em 15 pedacinhos. Para comer o mesmo tanto, ele precisa pegar 1, 2, 3. Tá vendo que a fração é equivalente? Agora sim, a gente pode adicionar, ó, 5 com mais 3, 8. 8 quinzeavos. Nossa senhora, Melissa, eu fiquei confuso demais com isso. Vou te ensinar um jeitinho alternativo, pode ficar tranquilo. Vou somar. Os denominadores são diferentes. Um segundo jeito de fazer isso é o seguinte, olha. Pega os seus denominadores que são diferentes e sabe o que você faz com ele? Multiplica. 3 é 5, 15. Põe um traço grande, põe o 15 aqui. Ok, Melissa, mas aí o denominador mudou. E os numeradores? Vão mudar também. Você talvez já tenha ouvido música da Xuxa na sua infância. Então, o que você vai fazer? O X da Xuxa aqui vai multiplicar cruzado. Olha que facinho. Esse aqui você multiplica com esse. Então, 1 vezes 5, 5. Põe o 5 aqui. Esse de cá você multiplica com o outro. 3 vezes 1, 3. Põe o 3 aqui. Não era soma que eu tinha? Então, vou somar 5 com 3, 8. 8 quinzeavos. Chegamos no mesmo resultado, não é verdade? Olha só. Quando a gente adiciona, a gente vai parar para refletir se dá para simplificar. Também tem aula no canal de simplificação. Se não assistiu, você vai assistir, beleza? O 8 e o 15 não tem nenhum divisor comum, então já está na forma irredutível, tudo certo, nossa adição já acabou. Vamos praticar mais? Olha aqui, vamos somar as frações 3 quartos e 1 sexto. Ah, os denominadores são diferentes. Lembra da gambiarra? Vamos fazer, vou te ensinar de novo dos dois modos. Vou pegar o 4 e o 6, vou colocar aqui juntinhos e vou fatorar. Não vou fazer essa fatoração aqui, porque já combinamos que tem vídeo no canal para você aprender isso. Fatorei, dividindo pelos números primos da minha listinha, cheguei em 1, terminou. Multiplico, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Ok. O mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 é 12. Aí, o que você faz? Coloca o traço, nós vamos transformar para frações equivalentes de denominador 12. E os numeradores? Vamos com calma naquele processo que eu sei que é muita coisa para fazer. Pego o meu 12, divido pelo número de baixo. 12 dividido por 4 é 3. Eu pego o resultado e multiplico pelo de cima. 3 vezes 3, 9. Ufa! Agora a mesma coisa para essa outra fração. 12 dividido por 6 é 2. Pego o resultado e multiplico pelo de cima. 2 vezes 1, 2. Agora a gente soma. 9 com 2 é 11. 11 dozeavos. Não tem como simplificar porque não há divisor comum. Acabou a nossa soma. Ah, Melissa, aquele outro jeitinho. Ah, vou te ajudar. Multiplica, ó. Vamos resolver. 4 vezes 6, 24. Põe o 24 aqui. E o numerador, Melissa? Ah, de quem que você vai lembrar? Da Xuxa. 3 vezes 6, 18. Mais 4 vezes 1, 4. Vamos somar? 18 com 4, 22. 22, 24 avos. Ué, Melissa, mas aqui deu 11 dozeavos, aqui 22, 24. Esse trem ficou errado. Ficou não, sabe por quê? Quando a gente multiplica o 4 pelo 6, a gente acha um múltiplo comum, mas não é o menor múltiplo comum. Então, muitas vezes, quando a gente faz por esse jeito alternativo, a gente precisa simplificar a nossa fração. Como é que eu vou simplificar? Pensa no número que divida ao mesmo tempo o 22 e o 24. Ah, Melissa, dá para dividir por 2. Então, vamos lá. 22 dividido por 2 é 11. 24 dividido por 2, 12. Tcharam! Mesmo resultado. Então, tá tudo certo. Último exemplo, porque eu quero que você fique um expert no assunto. Vamos lá. Pelo jeito tradicional, o que eu vou fazer? Vou ter que fatorar e achar o mínimo múltiplo comum entre o 20 e o 3. Números primos da listinha. Isso aqui tem que ser papum na sua cabecinha. Tem que memorizar esses números primos, tá bom? Alguém da minha listinha é divisível por 2? Sim, vamos dividir. O 3 não é, mas o 20 sim. 20 dividido por 2, 10. Alguém dessa linha ainda é divisível por 2? Sim, divide de novo, sem preguiça. 10 dividido por 2, 5. Agora nessa linha ninguém mais é divisível por 2. Próximo número primo da listinha, 3. 3 dividido por 3 é 1. O 5 não divide, a gente só abaixa. Alguém dessa linha é divisível por 3? Não. O próximo agora é o 5. Vamos dividir.
5 por 5 é 1. Ufa, terminei. Como que é o mínimo múltiplo comum? Vamos multiplicar essa cambada aqui. 2 vezes 2, 4. 4 multiplicado por 3 é 12. 12 vezes 5 é 60. Daquele primeiro jeito, coloquei o 60, o mínimo múltiplo comum. Vamos aqui. Divide pelo de baixo, pega o resultado e multiplica pelo de cima. Vem aqui comigo. 60 dividido para 20. 3 para cada um. Pego o resultado e multiplico pelo de cima. 3 multiplicado por 17 é 51. Menos, vamos fazer a mesma coisa com a outra. 60 dividido por 3 é 20. 20 multiplicado por 2 é 40. 51 tiro 40, 11. 11 60avos, não dá para simplificar. Terminamos a nossa subtração. Ah, Melissa, e aquele outro jeitinho? É assim, olha, multiplica esses dois. 20 vezes 3, 60. E agora, de quem que você lembra? Da Xuxa, né? 17 multiplicado por 3 é 51. Como é uma subtração, vou colocar menos. Multiplica esses outros dois. 20 vezes 2, 40. 51 tiro 40, 11 60avos. A gente não consegue simplificar. Terminamos por aqui. Gente, ensinei para você 2 jeitos de somar ou subtrair frações com denominadores diferentes. Tem que fazer os dois? Claro que não. Você vai escolher o que você achou que é mais fácil e começar a desenvolver as operações por essa técnica. Combinado? Grande abraço e bons estudos, moçada!